Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gira na Política. O nosso programa ele tem como objetivo falar sobre a importância da política. E hoje nós vamos falar como que o social ele tem um papel fundamental na criação das políticas públicas. Hoje a nossa entrevistada, a primeira mulher que nós estamos recebendo aqui no Gira da Política, ela já tem aí algumas décadas dentro do social, formada em administração, em política públicas. Gente, o currículo é tão extenso que eu vou deixar ela mesma se apresentar, que é a Vânia Elias. Obrigada, Natália, pelo convite. É um prazer estar com você aqui, né, no Gira Notícia. E saber que sou a primeira mulher, fico muito feliz e a responsabilidade ainda maior, né? Quando você fala em décadas aí, sim, comecei em 85, né? Uhum. Estão aí alguns aninhos aí já na política e também 41 aninhos? na realidade são 40 anos, né? Foi em 85, né? Uhum. 40 anos. Tá indo para 41 em 40. janeiro, vai para 41. Tá pertinho. Tá pertinho. Foi que eu iniciei através de um convite, né? Assim, é uma história bem legal, porque Uhum. tem hora que eu começo a rir dela, né? Porque eu nem imaginava política para mim, né? Não quero, não faz parte do meu ciclo. Eu acho que como todos, né? Que esses dias também eu ouvi de uma pessoa falando que também nem fazia questão de política e nem queria saber e caiu na política e assim, acabou contribuindo e é a vida que segue, né? A gente precisa aperfeiçoar. Quando eu recebo esse convite para vir para Betim, eu vi que trabalhava numa multinacional. Uhum. Chego aqui em Betim para trabalhar com o saudoso Pinduca. Figura importantíssima aí da política. E eu fiquei muito feliz, né? Porque na realidade no início não, né? Porque eu vou te contar aí todos os percalços que foi passado, mas hoje eu vejo que teria que ser dessa forma para eu aprender, para eu Uhum. poder contribuir. E isso que faz, né, girar a roda, né? Com certeza. E aí eu trabalhava numa multinacional. Ele vai nessa multinacional, faz compras todos os dias, basicamente. E numa dessas visitas dele, acabou que a gente se conheceu e me chamou a atenção Uhum. pelo senhor, com aquele saco de dinheiro ali, e fazia as compras para distribuir. Até então não sabia nada, nem sabia da vida dele, nem ele da minha, mas enfim, fomos criando ali uma situação que acabou que ele me faz um convite para vir para Betim. E ele Você era de outra cidade? Eu nasci em Brumadinho, Ah, sim. né? Eu nasci em Brumadinho, morava em Contagem, inclusive hoje eu continuo morando em Contagem, estou vindo para Betim agora novamente, que eu morava ali perto da Praça Milton Campos, e agora estou terminando a minha casa aqui em É. Betim e volto para Betim. E aí fomos começando. No primeiro momento eu assustei, porque eu tinha secretária, né? Eu fazia abertura de lojas em outro estado. Eu chego aqui, era um cubículo, com a mesa segurada pelos tijolos e aquele povo assim, tudo me olhando atravessado, né? Mas, Até porque você saiu ali da área administrativa para vir para o social, que é completamente diferente, né? né, totalmente. Eu, na área administrativa que eu estava, eu cuidava muito mais do financeiro, entendeu? Era administrativo financeiro, então assim, era mais complicado. Mas você sabe que hoje eu entendo, porque eu trabalhava muito com dinheiro e papel. Hoje eu trabalho com, claro, né? A gente Uhum. trabalha com papel, mas você tem pessoas, sentimentos, né? Então, assim, hoje trabalhar com a política pública, ajudando nessa construção, é muito É importante. gratificante. Totalmente, muito Não, gratificante. tanto que você se desdobra, né, Vânia? É, Quantas horas por dia, Vânia? dá umas 13, 14 horas. 13, 14 horas trabalhando para É. o social. E quando a gente fala sobre o social, é importante, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque as pessoas elas tendem a achar
que o social é como se fosse ali, como é que eu vou achar a melhor palavra aqui? É como se fosse assim, é, algo que a pessoa não tem direito. É como se, é ruim falar esse termo, mas eles têm uma sensação que é como se fosse ali uma esmola. E não, hoje a gente sabe que a pessoa é um direito dela, o social. O que que você acha sobre isso? O que que você pode falar? Eu acho assim que a política pública ela é perfeita. É lógico que precisa, né, de adequações em Uhum, alguns casos, mas eu acho que a população, apesar de a gente ter trabalho tenha acontecido, é de ter entendimento justamente sobre isso. Por quê? Igual vou dar um exemplo aqui corriqueiro, aham, tá? Para o idoso receber o seu benefício, ele tem que fazer a prova de vida e também tem que fazer o cadastro no CAD único, no CRAS. sim. E muitas das vezes não acontece isso. Aí quando chega lá para receber, que deu o dinheiro na conta. Mas não esteve ao CRAS. Por que, que não esteve ao CRAS? Porque às vezes não há aquela comunicação e também não há aquela procura, porque a oferta está lá. Uhum. Entendeu? A gente precisa. Eu falo que a comunicação ela é essencial. Quem não comunica se estrumbica, não é verdade? Mais ou menos. Literalmente. Então, eu acho que é isso. Para funcionar com mais eficácia, de fato, é Uhum. ter isso. E não é favor, é uma construção. Hoje, nós vamos olhar o município de Betim. Hoje, a política pública de Betim, ela está no topo. Ela quer dizer, ela está caminhando para chegar ao topo, mas ela está muito à frente de muitas cidades que já iniciaram há muito tempo, já tem anos à frente, Aham. mas que está saindo à frente. Betim tem essa capacidade, tem baitas profissionais aqui dentro da cidade que estão construindo uma política pública eficiente. E quando a gente pega a cidade de Betim, ela é muito grande. É, Aproximadamente, acho que cada quase 450.000 habitantes. que são quase meio milhão de habitantes, né? É muita gente. É muita gente. Nós temos muitos bairros, né? Quando eu estava na Transbetim, era mais ou menos 300 e poucos bairros. Tenho certeza que já cresceu muito mais, né? E aí você imagina uma cidade que é cortada por uma rodovia, por uma linha férrea, né? Que na realidade uma BR, né? A 262, 381 e a linha férrea. Isso dá um impacto E muito muito grande. próximo à nossa, o que? A nossa capital. É, pertinho, né? Pode-se dizer. Quando não tem trânsito, você consegue fazer aí com 30, 40 minutos, né? Então, Uhum. dependendo para onde você vai, né? Tem isso, né? E aí, quando a gente pensa também sobre políticas públicas, sobre o social, a gente vê o quanto as vidas são transformadas. E você que está aí, né, há quase 4 décadas aí, qual que é a sensação que você tem quando você vê, assim, vidas transformadas, de certa forma, eu contribuí para aquela pessoa, ou até porque a gente sabe que algumas políticas públicas são criadas a partir do social. Qual que é a sensação que você tem? De responsabilidade maior. É. Nossa, totalmente. Cada vez que eu entrego eu entrego um certificado dentro do instituto, cada vez que sentamos com a equipe, determinamos algum curso de capacitação profissional, a responsabilidade redobra, porque você impactar vidas é muito promissor, né? Transformar, resgate, Sim. transformações, enfim, mas a responsabilidade cresce, porque você pensa ali, poxa, eu estou transformando aquela vida ali, nós conseguimos, que ninguém faz nada sozinho, é uma equipe, é uma construção, Uhum. né? Então, aí quando você percebe que aquela vida está impactada, que aquela vida transformada, aí você fala, poxa, pô, deu certo, vamos investir mais, vamos procurar mais, e assim É vai. como se fosse uma mola propulsora ali. Isso, é como se Aí eu, fosse. aí eu acho que é por isso que as pessoas entram na política e não saem. Parece que tem um mosquitinho, né, que pica e ali pronto, né? Já fica Já ali. fica ali. E é isso que é gratificante, né? Você poder, de fato, nesse tempo todo,
você conseguir fazer transformações de vidas. Uhum. Tem pessoas que hoje que fizeram curso da datilografia no Instituto. Tem vários funcionários na prefeitura que relatam isso. Esse curso da datilografia, ele chega em 89 e eu lembro que a divulgação dele, quando chegavam para fazer, eram filas quilométricas. Marimbá, Citrolândia, outras regiões, a gente tinha que Uhum. chegar cedo Para fazer a para inscrição. fazer a inscrição para receber. E ali, através das inscrições, é que a gente determinava quais quantidade de turmas, porque a gente não podia definir antecipadamente, Aham. porque a gente não sabia como seria o público. E ali, para aquele curso, e olha, sempre foi um curso, estou dando um exemplo da datilografia, que hoje muitas, né, da juventude aí nem sabem o que é isso, mas assim, Sim. era extremamente, 220 toques era o mínimo para receber o certificado. Então, olha, Tem. pensa. E dali saiu muitas secretárias, saiu muitos secretários, né? Porque antigamente a secretária tinha que ir lá, né? Era telégrafo, O enfim, fax. né? Fax, então. Podemos falar muito não, porque aí descobre a idade nossa. Apesar que em setembro agora colocaram uma foto minha com a minha idade. Eu não tenho problema nenhum. Esses dias eu estava falando justamente da máquina de datilografia. Aí uma aluna minha falou assim: Ah, eu já vi uma. Eu falei, sério, ela no museu. Aí eu pensei assim, gente, quando eu estou aqui falando de equipamento e a pessoa fala que está vendo ela no museu, mas é isso aí que você está falando. E você falou algo, Vânia, que é muito interessante a gente reforçar, que você falou assim que às vezes o idoso ele não tem nem aquela informação de um direito que ele tem. E aí, me volta também aquela responsabilidade enquanto o gira na política, porque hoje as pessoas elas não sabem qual que é a importância da política e como ela impacta na nossa vida. Às vezes a pessoa pensa assim: eu não gosto de determinado político e não gosto de política. Gente, a gente tem que pensar que o político ele está, e nós que colocamos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se eu não gosto de política, se eu não procuro nem saber o que que é, como que eu vou cobrar algo que eu nem sei? E aí, eu tenho assim uma grande responsabilidade enquanto o Gira na Política, que traz informação. Então, olha só, nós estamos aqui falando que o social é um direito, que às vezes a pessoa nem como assim o social é um direito? Inclusive, está dentro da nossa Constituição, que é direito do brasileiro ter o social, ter a assistência social ali. E às vezes a pessoa acha aquilo assim, porque é gratuito, é ruim. As pessoas têm muito essa visão do gratuito. O que que você tem a dizer para nós? Olha, eu tenho trabalhado isso desde lá há 41 anos atrás, tá? Que infelizmente as pessoas falam, fala assim, é de graça, né? É de Aham. graça. E não é porque é gratuito que a gente tem que deixar a desejar. A gratuidade, tá? Ela é necessária, sabe por quê? Porque a gente vai atender um público que é vulnerável em algum momento. E a política, quando ela chega para esse público, ela não tem que ser ruim, ela tem que ser melhor do que a particular. Porque todos nós contribuímos para que isso aconteça como Uhum. cidadãos. Então, é necessário. Então, eu sempre para contratar e sempre para conversar com a minha equipe, Uhum. eu falo com eles assim, gente, a nossa responsabilidade ainda é maior. Porque quando você coloca e a pessoa vai lá, paga por aquilo, tá? Ela está escolhendo, ela está olhando aonde ela quer entrar.
qual curso ela quer fazer ali no pago. Uhum. Quando você oferta gratuitamente, a qualidade tem que ser melhor e o profissional que está à frente tem que gostar ainda mais, porque além do profissional, vou dar um exemplo de um curso aí de inglês, Uhum. você tem que ser psicólogo também, que muitas das vezes aquelas pessoas que adentraram a sala, ela tem alguma coisa para ensinar, às vezes estão carentes de audição, entendeu? Que alguém a ouça. E a política pública é a garantia de direitos, seja da criança e do adolescente, seja do idoso, seja da mulher, seja outras garantias. Então, tem que haver. Não é Uhum. porque é gratuito que tem que ser a toque de caixa. Pelo contrário. Isso até é ruim para o profissional, o gestor, que está ali à frente. Então, assim, você pode ter certeza que conosco lá no Instituto, e como eu estou também Uhum. no Conselho da Criança e do Adolescente, eu tenho conversado muito com as instituições. É justamente para ofertar o melhor. E aí, a gente, quando a pessoa entra ali, já tem que quebrar aquele preconceito de que é ruim. Sim. Porque a pessoa já vai, é igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do SUS, tá? Gente, o SUS é direito, não é um favor. Então, a gente paga por aquele. Quando você entra ali no SUS, então, tem um bom atendimento, a gente fala assim, nossa, um bom atendimento para ser o SUS? Hoje mesmo eu recebi uma informação dessa, mas é aí que está uma diferença. Porque a política do SUS, Aham. ela é excelente. Ela funciona, tá? Desde que os ocupantes da cadeira sejam profissionais ali para exercer a sua profissão. Então, às vezes, a gente deixa a desejar. Não é a política, Uhum. é o atendimento. E hoje teve uma pessoa que falou assim, olha, você não sabe o quanto eu fui feliz no atendimento do hospital regional. Eu tenho um plano de saúde, mas uma emergência, minha esposa teve que ir para lá e foi muito bem atendida, eu não tenho nada a reclamar. Ou seja, foi atendido naquilo que precisava. Mas quando você chega em qualquer lugar, né? Você chega, a pessoa está com a cara fechada, não está Sim. dando não tem ali, né? Um bom atendimento, isso aí, lógico, impacta negativamente. Mas isso não quer dizer também que são todos, né? Então, mas eu acho que o mundo tá Tá muito acelerando, isso, né? tá melhorando. Tem, né? A gente está hoje depois da pandemia, a gente tem várias situações, mas eu acho que o ser humano ainda acredita muito nele, que a gente vai melhorar e vamos ter, de fato, instituições que ofertam cursos com responsabilidade, Uhum. com conteúdo, e não é porque é gratuito que tem que ser, e a gente precisa fortalecer isso, levar para a comunidade o que é de direito dela. E aí quando a gente fala ali sobre a questão, você está falando aí sobre a qualidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto, que inclusive o Instituto Pedro Ivo, para quem não sabe, Pedro Ivo é o nome do... Pinduca. O Instituto, né, tem 41 anos Aham. de existência. Após o falecimento do Pinduca, nós assumimos a gestão, né, e é um instituto, de fato, que vem conquistando aí o seu lugar ao sol, né? Uhum. Eu falo que tá à frente dessa gestão, ela é muito gratificante, mas é o que você falou, a gente trabalha 13, 14 horas. Hoje, além do Instituto que oferta curso de capacitação profissional, tem a fisioterapia, tem atividade física, tem as oficinas, tem Um vários, total de quantos cursos? 29 cursos. Fora as oficinas, né? Fora as oficinas, artesanato, unha de gel, pintura, pedraria, é, tem a roda de conversa, tem atividade física, tem dança, tá cheio de coisas lá para fazer e é bom, né? E E é as pessoas importante. gostam do ambiente, né? Porque passando por uma reforma, né? Graças a Deus a gente conseguiu colocar ar-condicionados em todas as salas, conseguimos colocar uma TV. Isso tudo tá com editais
A gente teve que ir para a sala de aula, estudar como elaborar editais, como prestar conta desses editais, não só dentro do município, não, Aham. no estado, De outros, federal. né? E aí a gente conseguiu. E faz parte, né? Assim, quem não quer estar numa sala de aula, né? Aconchegante, com um profissional à frente, né? Não, com certeza. E aí você se sente até mais empolgado para estudar. E a gente precisa, né? A gente precisa melhorar aí o planeta, né? Colocar de fato os jovens, né? O Uhum. adulto, os idosos, os portadores de deficiências, a mulher, o LGBT, enfim, todos, né? Dentro tem que ser reconhecido, tem que ser respeitado e a gente tem que estar aí para ofertar. E política é isso, né? E quando você Exatamente. fala de política que às vezes as pessoas não gostam, falam, e realmente eu era uma delas que eu não gostava, assim, não é que eu não gostava, eu não me incomodava, entendeu? Aquela coisa. Aham. E hoje me incomoda. Hoje, quando eu vejo que numa campanha compra-se votos, isso me deixa extremamente triste. Porque como você vai cobrar de uma pessoa aquilo que ela pagou para você? Então, assim, isso incomoda profundamente, incomoda a Vânia, pessoa, tá? Uhum. E eu acredito que a gente vai conseguir melhorar, mas se todos, de fato, conhecer o seu lugar. Hoje, estamos lá no Instituto, estamos no Conselho da Criança, estamos no Conselho da Assistência Social, fazemos o nosso papel, então, assim, a gente precisa, e eu falo, que a responsabilidade ainda é maior, Natália, porque imagina, se eu vou para um restaurante ou eu vou para um barzinho, sento, tá? Se vem uma criança vender uns chicletes, eu estou como presidente do conselho, E aí? e aí? Tem que praticar as atribuições que me foram E ainda entregues. mais criança, né? Então, não Que é o podemos. nosso futuro É o aí, né? nosso futuro. Então, assim, a gente precisa. Porque às vezes as pessoas fazem vistas grossas, né? Então, assim, eu acho que é isso, é a gente saber de fato da sua importância como sociedade. E quando você fala que às vezes, né, aquele profissional que está lá dentro do instituto, ele tem que ser ali, de repente, um psicólogo, a gente tem que pensar que são pessoas com vulnerabilidade de tudo. Às vezes é um simples bom dia, você muda o dia da pessoa. Às vezes a pessoa ela quer contar algo para você. E eu acho que a gente tem vivido dias tão corridos que às vezes, assim, o simples fato de você passar e dar um bom dia, a pessoa já sente. É, Mas às vezes você passa no celular com 30 e-mails para responder, com ligação. É muita coisa, é muitas pessoas. E aí, quando a gente fala disso também, a gente tem que ter uma sensibilidade. E aí a gente volta que também tem a casa do envelhecer, né? aí eu falo que é a empatia, né? A Sim. gente tem que praticar. Porque realmente, hoje você levanta, abriu o olho, deu 6 horas, a hora que você pisca já está meio-dia e vai, o tempo está corrido, e às vezes é isso mesmo, é 30 mensagens para você responder, às vezes eu vou responder minhas mensagens 10, 11 horas da noite, não consigo. É, é, e isso, tá? Às vezes a gente tem que parar. Tem. Tem que parar e olhar, porque às vezes um bom dia, um escutar, né, daquela mãe, daquela avó que está ali, daquele senhor, aquele homem que de repente está lá fazendo um curso de elétrica, que está desempregado, né? A gente tem tudo aquilo ali que você está participando, que é um balaio que você coloca ali, você, a hora que você vê, você já está misturado ali, que a hora que você. Nossa, muitas das vezes eu sou abordada ali na frente do instituto, olha. Eu estou desempregado, posso entregar um currículo para você? Porque eu sei que vocês têm uma oficina de empregabilidade aqui. Uhum. Quando tiver, vocês vão meu perfil, como é que tá? Então, olha a responsabilidade, a pessoa confiar em você, colocar um currículo na sua mão. Família. Então, assim, precisa. E quando você fala da casa do envelhecer, vovô João Careca e Seus olhinhos brilharam. Ai, gente, eu falei assim, quando nós começamos o trabalho lá, é, antes, né, de Aham. começar, eu falava assim, não.
O nosso grupo aqui, eu não vou dar conta, porque o nosso grupo vem, faz atividade física, faz a fisioterapia e depois vai para casa. É muita responsabilidade. 24 horas, nós estamos conversando aqui agora, eles estão lá no horário do remédio, na hora da troca, entendeu? Então, assim, tudo isso. E são E sem falar as 37, particularidades que alguns têm, né? são a maioria grau 3, totalmente dependentes. Usam fralda, cadeiras de roda, a alimentação diferenciada. Então, assim, tem esquizofrenia, né? Esquizofrenia. Esquizofrenia. São quantos hoje? Hoje são 37, tá? Mas nós temos Quantidade. uma fila de espera. Nossa população está envelhecendo. E muitas das vezes a família não tem que ir para o trabalho, não tem Uhum. como, às vezes abandona. A gente tem que pensar em estudar essas políticas públicas, que daqui a pouco a gente vai ter um público aí e tem que ser assistido. E não está muito longe, não, porque a população do Brasil, É, pois né? é, eu já já daqui a pouco pego o ônibus de casa. Ai, É, mas tá lá, a casa é linda, faço um convite depois para você ir lá. Você já foi, não foi? já Você já fui. esteve lá. Pois é, Foi rapidinho, mas eu quero voltar. volta sim, a gente precisa de voluntários, a gente precisa lá. Hoje nós De estamos com doações. doações, fralda, leite, material de limpeza, né? De higiene pessoal. Uhum. A gente. E essas pessoas, elas recebem visitas, os familiares, ou as pessoas podem visitar também? Como que é? A maioria deles que estão lá foram, vamos falar assim, eu não gosto de falar abandono, mas tem a ver alguma situação juridicamente para Ah, estarem lá. entendi. Ou por violação de direito, ou porque ele está vivendo em situação de rua, ou em Entendi. situação Isso, idosos. idosos. E a maioria são homens. É complicado. E aí, ele é uma listagem, né, que vem Uhum. do processo do Ministério Público que aciona o município para acolher esses idosos dentro do município. Muitas vezes não conseguiam, esses estavam em outros municípios. Aí, quando inaugura a Casa do Envelhecer, já nós inauguramos a Casa do Envelhecer já com 32. 32. Já ali na lista de espera. Não, já entraram 32 e depois foram mais 5. Então, ali, hoje nós estamos com 6 meses. E é a capacidade máxima hoje? A capacidade máxima lá são 50. Capacidade, mas para você assistir com qualidade, porque hoje eles têm musicoterapia, tem E tem muitos fisioterapia. profissionais envolvidos. Tem muito. Hoje nós temos um convênio de cooperação técnica com a PUC, são 18 Uhum. cursos, né? Então, assim, eles fazem o estágio lá. Hoje, a instituição Pedro Ivo capacita os cuidadores de idosos e o estágio é feito lá. Muitas das vezes, esse estagiário, ele entra para a folha de pagamento do instituto, porque ele é contratado. Ou seja, o Instituto faz a captação ali, faz o treinamento, ainda insere no mercado de trabalho. Isso, isso. E E não é só lá, não, tá? A gente tem números aí que. vamos falar sobre isso aqui. E aí, tem pessoas que falam que a política não é importante. É, Se não existisse a política, se não existisse o social, onde que estariam essas pessoas hoje? políticos sérios, que é o nosso caso, que a gente tem, graças a Deus, Betinho tem, né, uma gama de políticos aí que Uhum. fazem acontecer, fazem o seu trabalho, fazem o seu para casa com excelência, Que tem essa sensibilidade, esse olhar. esse olhar. Mas precisamos melhorar, sempre, sempre. E eu me cobro sempre isso. Eu acho que eu não consigo ficar parada. Quando chegou a casa do envelhecer, Uhum. eu falei, chamei a equipe, nós conversamos que é necessário, de fato, lá não pode ser um depósito de idosos. Já vem fragilizados, já vem com traumas. Aí, porque fulano, seu fulano, ele não foi bom pai, ele abandonou a família, e agora a família não quis cuidar, deixou, tarará, tarará. E eu falei assim, gente, o que fez antes daquele portão, tá? Não me interessa. Quando entrou aqui, a responsabilidade é de todos nós.
E aí a gente precisa ofertar o nosso melhor, porque nós estamos todo mundo ficando velho. Ninguém sabe como O é que dia vai da ser manhã, velho. né? Então, vamos praticar empatia. Imagina, Deus livre e guarde que aconteça, você precisa de ir, você tem que ser bem acolhido. Ali é o lugar onde que está finalmente a finalização. Ali é a casa dele. Se ele chega, tem um velhinho lá que ele chega e deita no sofá. O sofá é dele. Ele chegou na casa dele. Essa semana eles foram para o museu. Eles vão para a Lagoa da Pampulha participar, passear de pedalinho. Eles vão para teatro. Eles vão para. Aí, estão passeando mais do que eu. Mas aí a gente volta naquela parte quando você fala da empatia. Porque eu acho que é muito fácil, às vezes, a pessoa falar assim, ah, mas ele não foi um bom pai. Tá. Mas aí, se a gente pegar essa pessoa lá atrás, gente, era uma outra criação, eram outras situações, entende? Porque a gente tem que entender que talvez ele não foi um bom pai. Tá, mas o que que é um bom pai hoje? Talvez o pai dá tudo hoje pro filho, mas ele não dá atenção. Ele tá sendo um bom pai? Então é muito relativo. E aí, é aí que a gente não pode fazer o julgamento, entendeu? Prejulgar uma atitude. Você não está vivendo aquilo E nem ali. estava naquela situação, naquele Eu momento. vou falar para você que a geração da minha mãe com os netos é diferente da minha geração com a minha neta. A minha mãe, eu não tinha, né? Eu tive minha filha mais velha, muito nova. Então, assim, eu tive dificuldades. Então, minha mãe achava que tinha que ser da forma dela. Então, Mas continua até hoje, tá? então, e aí você fala assim, para você julgar uma atitude. E isso, Natália, eu tô tendo, assim, fazendo reflexão comigo mesmo, entendeu? Porque a gente, às vezes, a gente julga uma atitude de uma pessoa, a gente critica, entendeu? E a gente precisa praticar. Por que que aquela pessoa te deu uma fechada na rua e você vai xingar? Poxa, de repente tá indo salvar, de repente tá passando mal, de repente tá atrasado, tudo mais. Pra quê? Você fazer uma coisa que você não sabe de fato o que está acontecendo, às vezes você julga. Infelizmente, né? Eu acho que a gente, você viu, né? A gente já foi para outro rumo da nossa conversa. Mas eu acho que a gente tem que. Não, mas faz parte, porque é lidar com pessoas. Você precisa, a gente precisa praticar a empatia. Quando a atitude, você pode me amar, você pode me odiar. Depende da minha atitude naquele dia. Concorda? Que nós nos conhecemos. É. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso é válido, mas a gente tem que fazer a reflexão e o autoconhecimento. Que não é fácil, né, Não, Wanda? não, Se não, olhar para não. si. Não, não é. Não é, não é E fácil. nem nos ensinam. E eu falo que a gente só aprende pela dor, você já viu? A gente nunca aprende pelo amor. Tudo que dói, a gente aprende. Ainda bem, né? Aí você olha para trás, é igual o que eu falei. Quando na primeira semana que eu fui convidada para vir para Betim para trabalhar com Pinduca, eu pedi para ele para eu sair. Eu falei assim, olha, Pinduca. E eu já estava com o meu contrato fechado com o Banco Itaú na época. Aí você abriu mão lá do O banco banco para vir para cá. E assim, para uma mesa que tinha blocos, tijolo. de tijolos. E ele falou comigo porque me tocou o que ele precisava. E ele falava que precisava de uma pessoa. Eu falei assim, mas aqui, eu nunca trabalhei com política. Eu nem sei o que é assistência social de fato. Aí ele falou, não, você vai me ajudar e tal. E resumindo, quando eu cheguei e vi todo aquele cenário diferente, eu falei, não vou dar conta. Eu vou pedir para sair agora e agradecer e perdi meu emprego no Banco Itaú, lógico, mas eu vou conseguir outro. Aí ele virou e falou assim, eu não aceito, não. Eu falei, Pinduca, não vai dar certo, ninguém gosta de mim aqui, estão achando que eu vou tomar o lugar de alguém. Assim, por favor, né, eu te ajudo na minha casa, quando eu puder, nos finais de semana. Não, 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 não. Eu quero que você continue. E eu continuei. E hoje eu vejo que quando eu olho para trás, assim, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a ter empatia, a respeitar de fato o que era necessário,
para colocar a política, e ele sempre falava, não adianta falar bonito, é importante é fazer. E Exatamente. teve coisas inúmeras que nós participávamos junto, que eu falava, não tem que falar bonito, não, você tem que falar certinho e tudo mais. Ele falava, não. E eu lembro de uma situação que a gente teve uma reunião lá com o Alberto Pinto Coelho, que era o governador de Minas, e aí eu cheguei para ele e falei assim, Pinduca, nós vamos falar dessa. Ele como deputado estadual, Aham. e nós vamos conversar dessa forma, você vai falar isso, e tal. Ok, Pinduca, tá. E ele chegou na hora H, virou e falou assim, Alberto, aqui, tá vendo? Ela queria que eu falasse isso, mas eu não concordo. Eu vou falar o que eu acho que eu tenho que falar. E é assim, assado. Aí eu fui dar um chutinho nele, na canela dele, debaixo da mesa. Aí ele vira e fala assim, quer parar de me chutar? E ali, teve todo mundo começou a rir. Porque Ele era muito espontâneo, né? muito espontâneo. E ele falava aquilo do coração. O que ele queria fazer, não, não, não dava para fazer da forma que ele queria. Porque Sim. tinha algumas normativas. Mas poderia fazer e ele não Ele queria fazer Ele não acontecer. aceitava. Ele não aceitava, entendeu? Então, assim, ele falava assim, o Ceasa é o lugar mais barato. Então, tinha que comprar era no Ceasa. E ele falava assim, Tico, vai lá comprar no Ceasa. E o Tico ia lá, comprava realmente, mas para políticas públicas você tem que fazer 3 orçamentos. Licitações, né? Tem uma série de fatores, entendeu? Mas a gente aprende, né, Natália? Inclusive, você falou que às vezes a gente julga as pessoas, tá? E aí eu quero te perguntar um fato, uma curiosidade que eu li na internet na época. Gente, a internet tem tudo. Teve um episódio que eles pegaram o Pinduca dormindo. E ele tinha saído de um velório. Essa situação era. E aí eles falaram que ele estava lá dormindo. Aí começou, olha, como essa pessoa nos representa. E não sabia as pessoas que ele tinha saído de um velório. Procede essa informação. Eu ouvi. Não, procede. Procede. Essa Não, informação. procede que ele tinha saído do velório. Procede que ele saiu do velório. Né? Infelizmente, como o Pinduca era uma pessoa pública, Sim. e assim, né, e muito. Ele era povo, né? Era povo. E é tanto que ele tinha um ônibus para velório. É mesmo? Eu não sabia. Era essa pessoa. Ele tinha a ambulância e o ônibus também. Chegou a época que ele tinha mais de 40 ambulâncias. Ele tinha um ônibus, ele tinha um caminhão para fazer a mudança. E velório, gente, é sempre à noite. Hoje Sim. nós não temos mais isso, né? Em Sim. alguns casos, inclusive depois da Agora pandemia. são 4 horas no máximo. E nós não tínhamos isso. E ele ficava, era ele que fazia o café, ele que trazia o sanduíche. Então, quantas vezes Pinduca me ligou 2, 3 horas da manhã falando assim, aqui, filhinha, eu tô indo lá agora pro velório, tá? 2 horas da manhã, você tá me ligando, 2 horas da manhã. Mas tô te avisando que eu já tô indo pra lá. E ele ia. E ele ficava lá a noite inteira conversando, né, com as pessoas, fazia o café, que tinha uma cozinha lá, que ele adorava. E tem uma história que eu vou contar para você, que contava, a gente ria até não querer mais. Ele chegou no velório, tá? E o corpo, a filha desse senhor, ele só tinha uma filha, esse senhor, e a filha morava fora do país. E ela veio, só que ela veio e estava muito cansada, o corpo ficou lá no velório e comunicou para todos a vizinhança que seria o início do velório no outro dia. Aí ele não estava sabendo de nada, ele só sabia que tinha um velório, que o corpo ia chegar tantas horas e ele foi para lá, como sempre fez. Porém, quando ele abre a porta, só tava o caixão e o corpo lá. Ele fala que ele não caiu porque ele foi forte, mas que ele fechou o portão e foi embora. E ligou para mim, falando que era para falar que tinha acontecido. Eu falei, tá vendo? Bem feito, o que você vai fazer? 2 horas da manhã no velório.
E é isso, as histórias E era dele o que movia ele. era o que movia. Ele era do povo. Ele chegava lá. Quantas vezes as pessoas chegavam e falavam, você quer, Pinduca? Eu não tenho dinheiro para transportar a minha mudança, que eu estou saindo do PTB, estou indo para Vianópolis. Ele fazia. É. E aí, falaram, né, na época que deu até um processo aí, cujo ele teve que vender todas as ambulâncias, que isso era assistencialismo, Sim. entendeu? Há uma diferença, tá? Assistência social, de assistencialismo e de troca de favores. Pinduca nunca precisou de trocar favor vou levar a mudança por troca de voto. Ele nunca fez isso. Nunca. Tá aí poucos políticos que eu conheci e conheço que faziam o que ele faz. Eu acho que Pinduca nunca mais, né? Tanto que, assim, entrou pra história. Entrou. Entrou para a história. Inclusive, o último lá no churrasquinho do carro foi o melhor, né? Inclusive, o Tiririca compartilhou e falou meu tio, né? É, meu tio, que ele falou. E esse churrasco deu o que falar. E ele foi parar lá na minha casa com o churrasco, com o carro, com a churrasqueira no carro. Aí foi outra, eu falei, você tá louco? Como é que você faz isso? Não. Tô. E por que eu falei isso, Vânia? Porque eu lembro dessa matéria e aí depois eu escutei. Ah, ele estava dormindo e ele foi direto lá para as reuniões. E falaram que ele dormia, que ele não prestava atenção. E aí a gente para pensar que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo. O que a gente fala com a pessoa? A gente nem não sabe. E eu acho que está faltando muito isso. Às vezes, você não cumprimentou a pessoa, não é porque você é grossa. Às vezes você não viu a pessoa. Hoje a gente tem uma vida tão corrida. Qual foi a primeira pessoa que você viu hoje sem ser seu esposo? Hoje, nossa, foi a primeira. Entendeu? A primeira pessoa que eu cheguei lá era a menina que trabalha conosco lá, já falando assim: ó, Vânia, tem ele de 2 senhoras esperando. Entendeu? E Olha que eu cheguei 7h30. é muita informação. É. Então, às vezes, eu acho que está faltando essa sensibilidade também da pessoa entender isso. Olha, a pessoa fez isso, mas tem um motivo, não sair julgando, né? Porque isso deu uma divulgação. E olha que na época as redes sociais nem eram tão Era o Orkut, como hoje. não era? Não era na época do Orkut? Eu não lembro. Foi qual ano? Porque o Orkut foi ali 2011. Não. Quando eu fiz a faculdade de comunicação social, publicidade era Orkut. Fiz em 2009, não tinha redes sociais. E eu lembro assim, eu não vou precisar o ano que aconteceu isso, não vou conseguir precisar, que foi muita coisa, né, que aconteceu, mas é isso. Mas isso viralizou, sim. Mas e as coisas boas que ele fazia? Mas Entende? E aí também tem outra coisa que eu vejo nisso tudo. Igual hoje. Quantas pessoas estão falando, ó, que legal a história. Não, que história chata. Não é? Então, assim, eu vejo que... Natália, ele fez. E eu tenho certeza que ele ajudou muita gente. Muita. E tem profissionais hoje que eu encontro que é gerente do Banco do Brasil, vou dar um exemplo, gerente do Banco do Brasil, que estão na política, entendeu? Tudo ele ajudou de uma certa forma, tá? E outros chegam e falam assim, olha, o Pinduca matou minha fome, tá? Aí os outros falam assim, ele dava batata podre. Cada um vai falar, né, Vânia? Vamos falar. Pois é, peraí. Quem vai dar batata podre? Não comprou de primeira linha. Comprou da segunda linha porque ele não comprava um saco, ele comprava um caminhão. Mas se ele queria dar, tinha que dar boa. Mas não, peraí. Era o que tinha, né? Era o que tinha. E também a pessoa não era lá obrigada a ir lá pegar, né? Ia porque queria, né? Entendeu? Precisava. E um detalhe, ele sempre falava. Pinduca veio de Araçuaí criança. Ele veio, a história de vida dele é linda. É como de brasileiros mesmo, que assim, batalhou pela vida,
chegou aonde ele chegou, ele não estudou, porque quando chegou no finalzinho, tá, do mandato dele, né, Uhum, agora, né, vamos colocar aí 2017, 2016 para cá, aham, ele tinha vergonha, gente, de ir para uma sala de aula. Eu lembro de uma situação que lá no gabinete dele, aham. que ele tava mancando, tá? Ele mancando, mancando. Aí eu comecei com as meninas e pedi para contratar uma podóloga. Para ir lá, um podólogo, que hoje é podóloga, né? Aham. Eu fiquei sabendo essa semana que só tem 2 podólogos, um aqui em Betim, outro em Belo Horizonte, então, né? Aí eu falei, contratou, a menina foi. Chegou lá, ele ficou com vergonha de mostrar os pés para ela. Eu paguei a menina, ela não fez nada, foi embora. Eu falei, não vou, não vou, eu não quero. Tem que ver. Por quê? Timidez, humilde, porque o Uhum. pé dele não era bonito, porque ele andava descalço. Quem via sabe, já tinha Uhum. visto. Entendeu? Então, assim, é isso. Ele era uma pessoa simples, mas de um coração tremendo, que ele queria fazer o teu bem-estar do outro. Cestas básicas que a gente chegava a distribuir, teve uma época. E eu virei para ele e falei assim, ô Pinduca, Natal, posso distribuir essas 20 cestas básicas para os funcionários? Ele falou assim, não. Não, eu falei assim, nossa, Pinduca, que pão duro, pelo amor de Deus, para os 20 funcionários. Eu falou assim, não, vamos pensar junto comigo? Ele tem salário, ele tem 13º. E a minha prima lá da vila, lá embaixo, que não tem um arroz para colocar na panela, e não tem 13º, nem tem salário. Ele está errado? Não, Então, aí hoje, ele só ensinou que cada vez mais a gente precisa olhar com um olho, ter esse olhar para o social. entendeu? Então, assim, às vezes aí para um carro lá na frente da instituição, um carro zero, para fazer uma inscrição. Eu posso negar? Não posso. Não posso. Ah, tá tirando vaga? Não, não tá tirando vaga, não, porque quando acontece isso, a gente já, se o curso lá são 2 turmas e tem mais a terceira turma, a gente vai fazer. Sim. Porque de repente aquela pessoa tá ali com aquele carro buscando melhorar de vida, porque tem um parente que é idoso, precisa de ir para uma casa de repouso, que é paga, né? E aí Então, a gente não pode fazer aquela pré-interpretação. Vânia, o nosso bate-papo está quase chegando ao fim. Bom, como são tantas informações, deixa eu dar uma olhadinha para ver se eu não deixei passar nada aqui, tá? Gente, é ao vivo, é assim, tá? Aí, para fechar, tá? Eu gostaria que você falasse sobre a empregabilidade hoje que o Instituto faz, que você queria falar. Eu falei, daqui a pouquinho a gente vai falar, porque além da capacitação, ele é muito importante também. Mas uma vez eu ouvi uma fala sua que você falou assim, não basta capacitar a pessoa e ela não ser inserida no mercado de trabalho. hoje a maior dificuldade é essa. Você vê que tem hoje jovens, adultos, né, enfim, não sabe preencher um currículo, Sim. não sabe comportar na frente de uma entrevista, não sabe, tem uma série de fatores que a gente precisa trabalhar. E o que adianta eu dar o curso ali de informática, de, de unha de gel, né? O e essa pessoa, tá? Ela não consegue ir para o mercado de trabalho. A unha de gel é empreendedorismo, essa pessoa tem que entender. Ela tem que saber como portar, como ela, para ela crescer, o que ela tem que ser para fazer, como que ela emite nota fiscal, como ela faz um cadastro, quando ela faz um controle, como ela abre uma conta corrente, como ela controla a parte financeira. E aquela outra pessoa, desculpa, Não, que está ali fazendo um outro curso de informática, que quer ir para o mercado de trabalho, quer ir para uma ou quer empresa, melhorar. quer para uma empresa multinacional, que se for, que paga melhor, ela precisa saber. E aí, nós somos um polo industrial, Natália. Nós somos um polo industrial.
com Sim. tantas empresas, e hoje a mão de obra está uma certa Está dificuldade. bem escassa, né? Pois é, então assim, a gente precisa. E nós conseguimos aí colocar no mercado de trabalho no segundo semestre de 2025 aí quase 300 pessoas. Mudamos, transformamos vidas, entendeu? Então assim, essa oficina de empregabilidade como diz, a menina dos meus olhos, como outras também. Uhum. A gente precisa, né, de capacitar ali, colocar, mostrar, falar em público, né, falar numa entrevista o que pode ser feito, como que pode ser vestir para uma empresa multinacional, uma entrevista online, como é que a pessoa tem que estar. Não é porque online vai ter que estar lá de É. pijama. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade que aquela pessoa que está ali na vulnerabilidade social, ela teve essa oportunidade, Vânia? É, na pandemia, eu juntava lá porque o pessoal das escolas, as crianças, receberam trabalhos e tudo mais, mas não tinha internet. Aí o que que eu fiz? Acolhi, coloquei. Nós temos internet, colocamos lá, ajudamos. E hoje nós temos um curso lá que é o Reforço Escolar, que eu amo. Que eu amo. Teve dia 13 agora, né? Uhum. Dia 13 não, dia 14. É, a comemoração, gente, como não ficar feliz? Aquela criança que muitas das vezes Uhum. não teve ali, Um presente do Dia das Crianças, né? então assim, teve lá um pula-pula, vamos lá, um cachorro quente, um refrigerante, uma lembrancinha, Que dia que foi? dia Ah, 14, gente, eu podia ter ido. dia 14, tava bom o cachorro quente, viu? É. E aí, gente, para finalizar, para fechar, por que que nós tivemos esse bate-papo aqui? Isso aqui foi só uma pontinha sobre o que as políticas públicas têm sido, como que o social ele tem transformado vidas. Claro, o social ele é um direito, mas tem que ter pessoas executando esse direito. E aí eu convido vocês a procurar entender sobre o papel da política, começar a entender ali o que que ela faz. Ah, eu não gosto. Isso é um preconceito. Como que você vai gostar de algo que você nem está ali procurando entender? E aí fica aqui o nosso convite para você acompanhar o nosso programa. O Gira na Política, ele é um programa realizado pelo portal Gira Notícias. O nosso bate-papo hoje foi riquíssimo. Vânia contribuiu muito para essa área. Eu não, eu sou suspeita a falar porque eu sempre mexi com projeto social e eu falo que o coração mora ali. Coração mora ali. Só quem trabalha num projeto social sabe o que que a gente está falando aqui. Cada sorriso, cada vida transformada, não é pra gente, não é pra você, não. Porque isso vai se multiplicando. Você transforma uma aqui, que ajuda o outro ali, que ajuda. Gente, a gente não consegue lembrar do. Uhum. Mas é como a gente sempre fala, a gente joga a sementinha e ela floresce. Você tem que jogar num terreno legal, né? Sim, Que dá receptível para receber sim, aquela sementinha. É, agradeço, tá, pelo convite. É, falar de política é bem complicado, mas é sim. uma coisa que eu gosto. Eu falo que eu não sou candidata a nada, tá? Nem a síndica de prédio, mas eu amo política. Sou uma eterna apaixonada. E política a gente pratica todos os dias, a toda hora, até dentro da nossa casa mesmo, com o nosso marido. Tem que ter uma política. Então, ó, tá brigando, então tá, escuta aqui, vamos fazer o seguinte, você fala e eu escuto, e depois eu falo e você escuta, para não ter, como diz o outro, né, não ter percalços maiores. É, falar do Instituto como hoje instituição que veio lá de trás, falar do Instituto como, né, que veio há 41 anos, né, fazendo diferença no município, já tivemos em outros municípios também. E tem outro polo também, né? Tem Citrolândia, agora Nossa Senhora das Graças, a gente está dando uma força também lá no Polo Kennedy,
enfim. E quem quiser entrar, fazer algum curso lá no Instituto, como que é? Acompanha nossas redes sociais, Instituto Pedro Ivo, tá? Que você vai ficar lá por dentro de tudo. Nós no Instagram lá, ó, tá bombando. Ou, inclusive tem enquete, né? Quais os cursos que você quer participar? O que que você acha que devemos Já é uma melhorar? projeção para 2026. 2026. E olha, vem Tá aí, aí rápido, né? tá aí, né? Tá aí. E tem 2026 aí um curso que vai bombar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer e transformar. Teve um curso também que eu até esqueci de falar, de videomaker, um profissional que está faltando no mercado. E Gente, e é uma área que paga bem. paga, tem vários profissionais aí que fizeram curso em organizações da sociedade civil e está trabalhando aí na Bandeirante, na Alterosa, já fiquei sabendo. E é isso, a gente construir junto, né? Então, eu acho que o papel da política pública é essa. Conseguir, através da organização da sociedade civil, levar, né, o que a política pública ali, o executivo não consegue, mas o legislativo. É levar, de fato, ali na população que chegue a política pública, que chegue as informações, que a gente possa transformar as vidas, né? Então, é isso. E eu fico super feliz de poder, né, aprender todos os dias, que eu falo que a vida é um eterno aprendizado, e também poder colaborar um pouquinho. Que está colaborando há 40 anos. 41. 41 anos. 41 anos. Eu falo que eu fui no aniversário de 15 anos da Ciene, gente. Né? O Pinduca matou um boi. Meu, gente, é um tipo de fé. Bom, encerro aqui mais um episódio do Gira na Política. Quero convidar você para ir lá no YouTube, fazer a inscrição, Gira Notícias, para vocês acompanharem os episódios anteriores e esse. Gente, se você quer saber o universo aí do social, nós tivemos uma aula aqui hoje. Então, Vânia, quero te agradecer. Minha mão tá fria. Quero te agradecer mais uma vez por essa aula aqui. E eu espero realmente, quem sabe a gente consegue aí mais pessoas também para vir para o social. Assim, vou falar de novo. Não sei se eu contribuí, tá? Mas eu dei aqui o meu melhor. Eu sei que eu tenho que aprender cada dia mais e eu estou aprendendo com pessoas que, assim, que fazem de fato a diferença dentro do município. Eu tive um professor, hoje ele não está aqui e a condição dele, né? De levar o legado dele, eu fico muito feliz de poder colaborar. E é isso, agradecer a oportunidade. A organização da sociedade civil é unida, a gente sempre está ajudando uns aos outros, seja lá o maior, o menor, o médio, a gente está junto porque faz a diferença. Sim. Ok? Obrigada. Pessoal, agradeço aqui você que assistiu o nosso episódio. Gostaria que você seguisse as redes sociais lá do Gira Notícia e que você deixasse aqui no nosso comentário a próxima pessoa que você quer ver aqui no Gira na Política. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.